Olá! O sonho de ser jogador de futebol, ganhar muito dinheiro e ficar famoso faz parte no dia a dia de um grande percentual de crianças brasileiras. Essa realidade, no entanto, não vai se realizar para a grande maioria dessas crianças, pois os obstáculos para chegar nesse estágio são praticamente intransponíveis. É sobre esse assunto que o programa Ulbra Conhecimento vai falar hoje. Nós temos o prazer de receber aqui conosco o professor Dr. Honor de Almeida Neto, pesquisador da Universidade Luterana do Brasil, para conversar sobre esse importante tema, futebol e infância. Antes, no entanto, de nós começarmos essa nossa conversa, nós vamos para a reportagem sobre o assunto. O sonho de jogar futebol faz parte da infância de milhões de crianças do mundo todo. Afinal, quem nunca desejou viver do esporte mais popular da Terra? A busca pela fama, pelo altíssimo salário, pelo título de capitão de um grande clube ou pela convocação para a seleção do seu país é o que causa a crescente competitividade no mercado. No entanto, apesar do grande número de inspirações para a garotada, estima-se que apenas 1% dos jovens chegam a entrar na categoria profissional. Entre os sonhadores está Brian Silva. O menino de apenas 16 anos já jogou em clubes como São José e Cruzeiro de Porto Alegre e agora tenta se destacar no Grêmio Esportivo Nacional, clube da cidade de São Leopoldo, na região metropolitana da capital gaúcha. Eu acho que o meu sonho por ser jogador é por mim mesmo e por ajudar minha família também, por ver as dificuldades que tem em casa e as minhas dificuldades também, batalhar a cada treino, a cada segundo de vir, de sair de Canoas para vir até aqui também. Acho que esse sonho vale muito a pena porque é o que eu quero desde pequeno. Meu irmão tentou e não conseguiu por causa de joelho, se machucou e tal. E eu acho que eu tô no caminho certo para ser um jogador de futebol. E se tu fosse jogador de futebol, qual seria a primeira coisa a ser realizada para tua família? Eu acho que comprar uma casa para minha mãe, sem dúvida. Acho que é isso mesmo. O sonho da tua mãe? Isso. Acho que tirar ela do aluguel e tal, do ruim. Acho que comprar uma casa para ela em um lugar bom e estável. Márcio Pastoriza é coordenador de futebol da base do Nacional e há aproximadamente 15 anos trabalha com esporte. Ele conta que os meninos recebem acompanhamento do clube para os estudos e para outras questões externas. Aqui nesse clube aqui, como outros clubes que a gente já teve, a gente sempre tem esse acompanhamento através de uma parte do clube que acompanha se eles estão indo bem na escola, se eles têm algum problema também extracurricular, que se eles também precisam de algum apoio psicológico, nutricional. A gente sempre traz algumas pessoas para trabalhar junto, que a gente traz pessoas externas para ajudar nesse tipo de fase, né? A gente está pensando também em trazer uma pessoa com uma formação também para isso, para nos ajudar nessa fase, que é importante também, porque a gente tem meninos aqui desde 10 anos até 21 anos, então isso é necessário. O clube, que tem aproximadamente 150 crianças e jovens, disputa duas categorias da Copa Metropolitana, a Copa da Federação Gaúcha Sub-19 e neste mês inicia sua participação na Copa Grêmio. Todos estes torneios são formas de aumentar a visibilidade dos meninos e o primeiro passo em busca da tão sonhada profissionalização. Professor Honor, o que te levou a essa pesquisa da relação entre infância e futebol? Então, Chumil, em primeiro lugar, boa tarde para ti, para os telespectadores. Na verdade, a minha trajetória como professor, como acadêmico, como pesquisador, eu investiguei, tanto no mestrado quanto no doutorado, formação de crianças. Tá? E mais especificamente, formação de crianças através do trabalho infantil. Fiz pesquisas sobre crianças que vendiam o jornal Zero Hora, depois fiz minha tese de doutorado analisando o impacto das tecnologias para a visão sobre a infância e como que elas incidem sobre esse fenômeno de trabalho infantil. E também sempre fui um apaixonado por futebol, né, como torcedor, como jogador de pelada. Sim. E sempre me causou a curiosidade como que aquelas pessoas conseguiam resistir àquela pressão na hora do jogo. Todas, né, sim, com sim. telespectadores do mundo inteiro vendo, com torcedores, com toda a competitividade que envolve essa realidade. E a partir daí eu fui, a partir de 2008, por intermédio de algumas ex-alunas que nós tínhamos aqui do serviço social, na época eu lecionava lá, inclusive, e aí eu comecei a fazer essa pesquisa no internacional. Né? Primeiro eu ia fazer no Grêmio, depois acabou que as portas não foram abertas para mim lá. Perfeito. E eu consegui, por intermédio disso, fazer essa pesquisa no Inter, onde eu entrevistei
41 pais, 41 crianças e entrevistei todo o corpo técnico das categorias de base, preparadores físicos, nutricionistas, treinadores. E qual era mais ou menos a idade dessas crianças, que era o teu foco de Isso, pesquisa? essas crianças da época tinham 10 anos. As categorias de base dos clubes, elas começam geralmente com crianças com 10 anos em diante. Até lá, os clubes têm o que eles chamam de escolinha, que tem um caráter mais lúdico, amador, na verdade, né? A partir dos 10 anos, quando essas crianças começam nas categorias de base, ali já tem um processo mais de formação e de preparação para o futuro atleta, né? Então, o sonho de todos eles, como eu estava referindo na abertura, é conseguir passar por todas essas etapas e chegar até lá, aos 17, 18 anos, na profissionalização. Quer dizer, uma peneira grande até o fim do estágio. Isso, para tu teres uma ideia, né, eu comecei a fazer essa pesquisa em 2009, o Internacional, que aliás é um clube de ponta na formação do atleta, então aquela escola de formação lá, ela é diferencial com relação aos outros clubes pequenos, né, sem recurso, etc. Né? O Inter analisou 11 mil atletas para que ficassem 60. Quer dizer, essa foi a primeira seleção de 11 mil, ficaram 60. Isso, num ano só o Inter havia avaliado 60, esse número de 11 mil. Então, como tu disse, a estimativa, os dados que a gente tem é que até de 1 a 2% somente consiga chegar um dia a vestir a camisa de um clube profissional. Nem estou falando de um clube de ponta, como o Inter, etc. Embora, como tu referiste também, o sonho de toda criança e da família é despontar em grandes clubes, jogar no Barcelona, jogar no Real Madrid, etc. Quer dizer, o que leva a essas crianças, os seus familiares também, a buscar tão avidamente uma carreira de futebol? Sonho, dinheiro? O sonho, né, todo o glamour que envolve futebol, riqueza, etc., né, a fama, não é? E a gente tem alguns aspectos. Claro, eu caracterizei como trabalho infantil, né, porque tem uma série de características desse trabalho que eles fazem que pode ser caracterizado como trabalho infantil. Agora, é uma modalidade peculiar, porque é o sonho da criança, né? Eu dizia aquela música lá do Skank, quem é que nunca sonhou em ser jogador de futebol? E nesse processo a gente vê também muito uma relação com os pais, uma certa projeção dos pais sobre a vida dos filhos. A exemplo do que a gente ouve falar, a ideia da mãe da Miss, né? Perfeito. Então, muitos pais são pessoas que não puderam jogar ou jogaram futebol amador. Muitos também tentaram se profissionalizar, tiveram lesões, não tiveram a carreira encurtada. Então, essa projeção do pai em cima do filho, ela está muito presente. E, claro, uma ideia de que é uma possibilidade de ascensão social. E a origem dessas crianças e os seus familiares, você conseguiu perceber mais ou menos qual é a origem social? Sim. O que surpreendeu é que, você tem esses dados aqui, a renda, então, não é mais um espaço somente para pessoal de periferia, com baixa renda. Também há uma procura por em pessoas que têm uma renda mais abastada, tá? Para vocês terem uma ideia, a chamada classe média também busca... Isso, 43% das famílias tinham renda familiar de até R$ 1.500 e 16% recebem entre 4 e 5 mil. Entende? Então mudou um pouco esse perfil. Claro, ainda, eu diria que a maior parte ainda são pessoas da periferia, tá? Mas esse quadro está mudando, isso talvez tenha a ver com o fato de não haver mais espaços para o futebol, muitas escolinhas de futebol. Então, também é o sonho da classe média. Tu vai encontrar crianças de classe média e até mesmo de média alta. Agora, professor Honor, em relação à pressão que a criança sofre, porque ela deve ter, ela mesma tendo a pressão, e pela família, como você já comentou, sim, e muitas vezes ela também tem consciência de que ela pode ser um tipo assim de salvação econômica, sim, da família. Não isso dúvida. Existe? Sim, isso existe, eu pude verificar isso claramente. Então, tem uma pergunta que eu faço sobre se eles acham que é importante ajudar os pais. Então, as respostas são muito sintomáticas nesse sentido. 90% acha que é uma obrigação pelo investimento que os pais fizeram. Teve alguns meninos que responderam para não trabalharmos sozinhos, não é? Perfeito. E então essa pressão existe. Então isso que distingue também e que caracteriza esse processo como um processo de adultização precoce, ou seja, a criança precocemente tendo
atribuições que seriam de adulto, Seriam como a preocupação de gerir a sua família financeiramente. E realmente há um investimento por parte dos pais, de levar as crianças para os treinos, de comprar uma chuteira, de disponibilizar um tempo. Então, realmente, esse investimento existe. Então, essa pressão, ela é presente. E, na verdade, o que eu pude verificar, dentro daquela ideia de que o que me levou a pesquisar foi como eles sobrevivem a essa pressão, é o fato de que eles são forjados desde tenra idade a lidar com a pressão. E a pressão não só para os resultados, a competitividade com relação ao mercado, porque é um mercado que tem cada vez mais oferta, inclusive do exterior, desculpe, uma procura cada vez maior e uma oferta pequena, que são em torno de 30 crianças por categoria, não passa disso. Então, vão vindo crianças do exterior, do norte do Brasil, de todo o Brasil, para um universo que é de 30 pessoas. Então, tu sobreviver de um ano para o outro já é uma vitória. Já é uma vitória. Em torno de 30% já sai do clube, digamos, passando de uma categoria de 10 anos para 11 anos. Então, essa pressão, voltando à tua pergunta inicial, ela é presente. E resistir à pressão é o que distingue o menino que vai sobreviver, que vai se tornar profissional, do outro, né? Porque jogar futebol todos jogam, todos são craques. Não chegariam no Inter, num Grêmio, né? O que vai distinguir, e os treinadores, eles falam naquela linguagem lá do futebol, tem que ter sangue nos olhos, eles dizem. Tem que ter, desculpe, o brilho nos olhos, tem que ter faca nos dentes, tem que matar um leão por dia. Quer dizer, essa pressão faz parte da vida do jogador de futebol. Quer dizer, não seria somente a questão técnica, mas principalmente o preparo psicológico. Psicológico, a capacidade de resistir realmente à pressão por resultados, o controle emocional, né? A própria capacidade de se organizar. Então, e são coisas que muitas delas não estão de acordo com a ideia de infância. Exatamente. Eles são, na verdade, deslocados da sua faixa etária. Por isso é um processo também de adultização. E como é que as crianças lidam com a dor? Isso que tu perguntas é muito importante, tá? Em torno de 80% das crianças, 90% concordam que para ser jogador de futebol e, na verdade, para sobreviver em qualquer esporte de alta performance, né, é necessário saber conviver com a dor, né? Então, há um alto índice de lesões já com crianças, estamos falando de crianças de 10 anos. Né? Então, a capacidade de conviver com a dor faz parte da vida do atleta. Né? Se a gente pegar em outros esportes, eu lembro aqui do Lavoisier, que era goleiro aqui da Ubra, do futebol de salão, ele tinha que subir a escada de lado, com o pé do lado, né? Porque tinha pinos no pé. A Hortência não conseguia se ajoelhar no casamento dela. O Gilson, mão de pilão, não consegue levantar o braço. Quer dizer, esporte de alta performance, embora eles, claro, que sejam atletas, ele exige tudo do corpo, né? O máximo de desempenho do corpo. Então, no final da carreira, tu tens um corpo deformado em alguma medida também. Né? Perfeito. Nós vamos para o intervalo. Antes, no entanto, o quadro Ciência em Foco e nós já voltamos. Hoje nosso assunto é o futebol e a sua relação com a vida das pessoas, a nossa vida. Um filósofo brasileiro, o Michel Aires de Souza, diz que o futebol se parece muito com a vida. Como se daria essa comparação? A sociedade nos ensina que temos que ser resilientes, devemos nos esforçar, temos que lutar e vencer. Essa ideia é veiculada inclusive em propagandas de que devemos nos sacrificar para alcançarmos a vitória. Em tudo o que fazemos, devemos ser os melhores, com disciplina e perseverança. Nesses termos, o futebol, que é um jogo, se parece com a vida, que também é um jogo, pois na vida também temos que saber jogar. O futebol é dinâmico, tem um prazo fixo para acabar e exige equilíbrio emocional. Para jogar, é necessário habilidade, disciplina, malícia e frieza. Mas, acima de tudo, é necessário ser competente e ter um mínimo de talento. O jogo dura apenas 90 minutos. Não podemos parar de correr. Se ficarmos parados, perdemos o jogo. Na vida não é diferente. A vida é dinâmica, mas o tempo é fugaz. Temos que estar sempre correndo atrás dos nossos sonhos e objetivos. Mas, além de ser um reflexo da vida, o futebol, segundo esse filósofo, também é um recurso simbólico para satisfazermos nossa incompletude. Em nossa época, o indivíduo deve se sacrificar para alcançar um lugar ao sol. Mas nem todos podem sentir o gosto da glória e, para senti-lo, devemos lutar com muito esforço e a duras penas.
Como consequência disso, o futebol torna-se a alegria e o prazer de muitos uma satisfação simbólica. A vitória não alcançada na vida é uma vitória que pode ser alcançada no futebol de forma simbólica. Quando o nosso time vence, sentimos interiormente um alívio. Gritar, chorar, rir, pular de alegria, dançar, se deslumbrar, são momentos de purificação da alma e parece que um grande peso foi retirado de nossas costas. Nesse sentido, o futebol é considerado a realização simbólica de nosso desejo inconsciente de vencer na vida. Um tema sujeito a controvérsias, mas um bom motivo para reflexão, não é? Por hoje é isso. Até o próximo programa. O assunto hoje é futebol e infância. Temos aqui o nosso convidado, o professor Dr. Honor de Almeida Neto. Professor Honor, antes nós comentamos que essa questão do futebol na infância poderia ter alguma relação com o trabalho infantil. Certo. Mas, por outro lado, também é uma oportunidade da criança aprender autogestão, disciplina e outras questões por diante. Correto. Na verdade, a minha pesquisa não tem nenhum interesse de fazer uma denúncia, ela não tem esse caráter. Sim. Até porque a gente está falando de um tipo de trabalho que é o sonho de toda criança, um tipo de trabalho nesse sentido que ele tem características que remetem a criança a algo que é do adulto, como uma pressão, como prejuízo físico. Nós estamos falando de crianças... Preocupação com a família. Preocupação com a família, até uma relação com a escola, que isso também caracteriza o trabalho infantil, um certo descaso com relação à escola. Mas também é o sonho da criança, eles estão convivendo ali com o clube profissional, estão jogando bola, tu entende? Então, eles aprendem também muito nesse espaço de formação que é essa escola de formação que são as categorias de base. Então, a própria questão de disciplina, como tu disseste, de saber trabalhar em grupo, de ter foco, não é? O vestiário de um clube de futebol, ele talvez seja mais democrático do que uma sala de aula onde tu tem crianças da mesma a classe social, da mesma renda. Então, Perfeito. Também saber conviver nesse sentido com a diferença, não é? Então, são um conjunto de saberes que são instaurados também a partir desse processo, entende? Não, isso caracteriza todo e qualquer processo de formação da criança. Ele não é só negativo, ele não tem só perdas, senão as crianças não estariam ali, nem os seus familiares. Né? Assim a vida tem perdas e ganhos, né? Exatamente. Professor Honor, em relação à escola, como funciona? As crianças, enquanto estão no clube, elas continuam estudando? Sim, as crianças nessa idade, elas permanecem na escola. Há uma certa cobrança do clube com relação à escola, até crianças que têm mau desempenho não iriam para as competições ao final do ano. Tem uma certa pressão com relação a isso. Eu não diria que é tão determinante, que daqui a pouco chega o Pelezinho ali. Perfeito, eu duvido muito que o Pelezinho, por não ter ido bem na escola, vai deixar de jogar o Grenal no domingo, né? Mas, sem dúvida nenhuma, que tem essa relação. Eles estudam, os treinamentos nessa idade, nessa faixa, são 3 vezes por semana à tarde, e a maior parte deles estuda pela manhã, não é? Agora, o que a gente observa, assim, então eu pergunto, a escola é importante para ti, na tua vida? E eles sempre fazem uma relação com o futebol. Sim, é importante para eu aprender a dar entrevistas. O cara já está pensando em ser um famoso. É importante para eu aprender inglês. Está pensando já a ideia da globalização, de trabalhar e de jogar bola no exterior. Aprende a me ligar mais no jogo, a ter mais atenção. Então, sempre é uma relação... A prioridade não é a escola, né? Ela é o futebol. Né? Se a criança tiver que deixar de ir, se ela tem que ir no dentista, por exemplo, ela deixa de ir à escola, não deixa de ir no treino. Né? E, claro, vai chegar uma hora em que ela vai ter que optar entre a escola, sobretudo quando elas começam a avançar, lá, sei lá, 15, 16 anos, aí os treinamentos são todos os dias. Eu fiz essa pergunta também para os pais, né? E todos eles consideram a escola importante para a formação do seu filho, mas eles também, 60% consideram que ela traz algum prejuízo. Né? Pois atrapalha um pouquinho o desempenho escolar. Tá? Toda essa preocupação com o futebol em si, que é um foco da criança. Né? Como é que funciona com as crianças que vêm de fora? Devem vir de outros municípios? Isso é um fenômeno da globalização e do nosso tempo, tá? Porque essas crianças esses jovens estão sendo comercializados, vendidos, os seus passes, mais cedo. Então, antecipa-se as etapas de formação do atleta. Se antes o cara ficava pronto aos 19 anos,
para ser vendido. Vamos pegar o exemplo do Falcão, da nossa época aí, né? Agora, o Pato foi vendido com 17 anos e cada vez mais há negociações de atletas com mais tenridade. Se dão mais cedo. Mais cedo. Então, todo o processo ele se antecipou, né? Ele foi antecipado. Um fenômeno importante, porque, claro, em alguma medida, estamos falando aqui de um mundo que tem muito dinheiro, que envolve muito dinheiro. Tá? Então, tem o interesse do clube, é uma paixão, então os dirigentes também não estão preocupados se é criança, eles querem vencer, não é? E os empresários, né, que são uma figura que entrou nesse mundo do futebol há uns anos. Como funciona essa relação do empresário com essas Uma crianças? coisa que me chamou muito a atenção, então muitos deles já têm empresários, tá? As relações são feitas direto com os pais. Ou seja, o empresário já indica lá do município do interior. Ou então capta ali mesmo, quando eu participei de algumas peneiras como observador, os empresários já estavam ali assediando as crianças, perguntando, quanto é que tu está recebendo lá, mas eu te dou mais isso e mais um refrigerante e tal, né? Essa relação com o empresário, ela é muito nebulosa, né? A criança, em alguma medida, como atleta de futebol, ela é uma mercadoria, né? Ela é um cheque em branco. Então, o empresário aposta em vários atletas para ver se, num que tenha sucesso, ele possa ter todo o retorno do seu investimento. Né? Ah, maravilha. O que assusta um pouco, né, Schubert, a gente, o que assusta, quando a gente pensa... perfeito. Agora, se a gente olha pelo lado da criança, o da família, especialmente se ela não tiver um apoio financeiro bacana, pode ser a salvação para o filho continuar? Exato, e interessante que essa negociação varia muito, entende? Tem pais que querem, não, então tu paga uma boa escola para o meu filho aqui em Porto Alegre. Muitos vêm do interior, de boas escolas públicas do interior. Né? Então depende dessa negociação. Daqui a pouco, não interessa a escola, eu quero que tu me dê tanto por mês. Então... E esse futebol de alto rendimento que nós temos hoje, de muita cobrança, se caracteriza naquilo que você coloca no artigo lá do super garoto. O que seria esse super garoto? O mito do super garoto é um texto de um americano chamado David Hawkins, que ele mostra que há uma racionalização hoje eficaz. Ele vai dizer isso, para pais de classe média, média alta, que amam os seus filhos, mas que não têm tempo para cuidá-los. Né? Então ele fala do mito do super garoto, que seria essa noção errônea que se tem de que a criança resiste a toda e qualquer pressão. Entende? Que na verdade caracteriza um desconhecimento do que vem a ser o período da infância. E quando eu pergunto para os pais, isso é muito comum, no senso comum dos pais, das pessoas, sobre a questão do trabalho infantil, ele tem que aprender desde pequeno a ter pressão, porque o mundo é assim, o mundo é cruel, então o mundo é assim, ele tem que aprender a ser competitivo. Quando, na verdade, é verdade que o mundo é cruel, é competitivo, etc., mas a infância é um período de preparo para que esse sujeito possa ter condições psíquicas, etc., de suportar a carga de ser adulto. Aliás, é isso que diferencia criança e adulto. Né? Aliás, tem autores que vão apontar que essa ideia de infância ela não existe mais. A infância ela terminou como nós, a partir do advento da modernidade, idealizamos, como uma planta a ser cuidada, como um período de proteção, de cuidado. Né? Então, essa é uma racionalização eficaz. É isso que o David Hawkins fala quando ele fala do mito do super garoto. Então, acreditar que a criança resiste a toda e qualquer pressão sem nenhum tipo de prejuízo. E é interessante, na vida do jogador de futebol, do boleiro, geralmente ele é um crianção, né? A ideia que a gente tem dos boleiros é que eles são os que não amadureceram. Por que muitos deles não tiveram infância naquilo que a gente entende como sendo infância, que é um tempo do ócio, do brinquedo, né? do tempo livre, sem compromisso, que não caracteriza a vida de um atleta profissional. Por isso que são realmente resistentes e vencedores aqueles que conseguem sobreviver a tudo isso. Né? Nós vamos para o quadro Dica de Saúde. Em seguidinha nós voltamos. Boa noite. Eu compreendo que as práticas corporais, nas suas diferentes manifestações, elas são de fundamental importância na vida de crianças e jovens. Sejam as práticas corporais de caráter participativo, ou as práticas corporais de caráter educacional ou de rendimento. Especificamente falando do futebol e o futebol na escola, eu entendo que esta modalidade esportiva específica tem um papel de fundamental importância no processo educacional formal das nossas crianças e jovens. Por quê? Porque assim como outras práticas corporais, o futebol ele contribui significativamente para o desenvolvimento não somente
de algumas valências físicas de crianças e jovens, mas também permite ao professor, ao docente da escola, problematizar e discutir com os escolares outras temáticas, outros fenômenos sociais que são super importantes para a sua formação cidadã, como os chamados temas transversais. Ou seja, por intermédio da prática do futebol, nós podemos problematizar e discutir questões relacionadas a gênero, raça, etnia, saúde, entre outros temas que são de fundamental importância para a vida e sociedade. Professor Honor, o nosso tema hoje é infância e futebol. Agora, eu queria colocar para o senhor assim, algumas considerações finais para a gente fechar esse tema. Quais são os aspectos que você gostaria de destacar? Certo. Em primeiro lugar, deixar claro que não se trata aqui de uma visão ingênua sobre o que é o mundo do esporte de competição. O que é realmente o esporte de competição é para os fortes, é para aqueles que resistem à dor, à pressão, que têm uma obsessão pela vitória. É isso que distingue o atleta vencedor e não há aqui uma visão romântica sobre isso. Agora, é possível que se façam campanhas de conscientização, trabalhos com as famílias, né? Porque muitas vezes não é nem o clube, é a família que tem uma expectativa. Perfeito, né? claro, Muitos até me dizem lá, os treinadores me diziam, não, mas eu estou dizendo para o pai dele, né? Deixa ele ali no banco de reservas, ele é jovem, ele vai maturar ainda. Os caras têm um olhar científico quase sobre isso, né? Tem uma equipe multidisciplinar, científica mesmo. Não, esse cara daqui a 2 anos ele vai estourar. E os pais não têm essa paciência, né? Então não tiram ele, botam para o clube do interior, exigem que ele seja titular, né? Então, o que eu diria assim, uma parceria, quer dizer, não se trata de ter uma visão ingênua, como eu disse, mas de humanizar talvez esse espaço de formação, né? Criar campanhas que conscientizem, olha, só 2% vai vencer, não deposite todas as suas fichas nisso, porque exige, além de tudo, essa carreira, muita sorte, né, Schubert? Porque ele tem poucas chances, ele tem o risco das lesões, ele tem uma competitividade muito grande. Daqui a pouco o cara ficou a vida inteira no clube, na hora de estourar vem um sujeito, um zagueiro, um centroavante do exterior, com um empresário, com peixe, como se diz, né? Então, nesse sentido, de deixar claro, bom, é um sonho legal, acho que é uma possibilidade de ascensão, mas muito remota, né? Que se tenha outras alternativas e que as pessoas tenham conscientização sobre isso, né? Mesmo que para muitos deles só o fato de passar pelas categorias de base, de ter treinado no Inter, já é a realização de um sonho, já conta como currículo até para, de repente, jogar em outros clubes, exatamente. Muito bem, o nosso assunto hoje foi futebol e infância. Muito obrigado pela companhia, nos encontramos na próxima semana. Até lá!